Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos na terceira semana da Páscoa, hoje, terça-feira. De maneira especial, nós entramos agora no momento em que Jesus começa a revelar aos discípulos e àquela multidão sobre uma nova presença dele. Se nós formos olhar essa passagem do Evangelho de hoje, que está em João capítulo 6, do versículo 30 a 35, nesse tempo de Páscoa, nós veremos que, primeiramente, Jesus ele está se mostrando aos discípulos em uma nova presença. Vou explicar melhor para vocês. Lembremos que Jesus ele é Deus. Na eternidade ele foi gerado na sua natureza divina. Estamos diante da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quando chegou o tempo da nossa redenção, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que tem essa natureza divina porque ele é Deus, Deus é Espírito, ou seja, o Pai é Espírito, Jesus, ele também é Espírito, e o Espírito Santo é Espírito. A Santíssima Trindade. Mas quando chega o tempo da nossa redenção, a segunda pessoa da Santíssima Trindade era necessária que ela tivesse um corpo humano igual ao nosso. Aí nós vamos entender o anjo Gabriel, que vem ao encontro de Nossa Senhora, para perguntar se ela poderia ser a mãe de Jesus. Lembrando que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e ele é Deus. Nossa Senhora aceita e aí acontece que a segunda pessoa da Santíssima Trindade ela se torna carne, se torna homem por meio de Nossa Senhora, porque ele precisava ter um corpo humano igual o nosso, menos no pecado, para que ele pudesse morrer na cruz e ser oferecido ao Pai em sacrifício pela nossa redenção. Foi isso que aconteceu no dia, naquela sexta-feira santa, que nós comemoramos na liturgia há algumas semanas atrás. Então, nesse momento, o Espírito Santo vem sobre Nossa Senhora e Jesus agora
que tinha somente uma natureza divina, agora ele passa a ter uma natureza humana. E o Verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós. Até então, os seres humanos, com o nascimento de Jesus, porque Jesus ele é concebido no seio de Nossa Senhora, depois Nossa Senhora dá à luz de forma extraordinária, e Jesus agora tem um corpo humano que é visto. Quando Jesus nasce em Belém, ele passa a ser visto. Primeiro por Nossa Senhora, São José, depois os pastores, depois dos pastores vieram os magos, os 3 reis magos, que viram também. Em seguida, Jesus vai crescendo, e ali na cidade de Nazaré, onde ele foi criado, lembremos também que Herodes quis matar todas as crianças menores de 2 anos, porque, como ele não sabia quem era Jesus, mandou matar todas as crianças menores de 2 anos ali em toda a redondeza. O anjo aparece a José e pede para levar aquela criança para o Egito. Depois que eles vão para o Egito, Herodes morre, aí eles voltam e Jesus passa a ser criado na cidade de Nazaré. Aos 30 anos, Jesus se revela mostrando que ele é o Messias, que ele é o Salvador, que ele é Deus. O povo de Nazaré não aceita e manda e expulsa Jesus de Nazaré. Ele vai para Cafarnaum e começa a pregar, e aí ele forma os discípulos, até que chega o momento em que Jesus é preso, porque ele foi traído por um dos discípulos, que eram 12, os 12 apóstolos. Ele foi traído por um beijo e Judas entregou Jesus, e Jesus morre na cruz. Então, vejam aqui. Primeiro, Jesus na sua natureza divina. Agora, Jesus com a sua natureza humana. É um Deus com 2 naturezas. Essa é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus Cristo. Uma natureza humana, uma natureza divina. Isso não diminuiu o ser Deus de Jesus. Ele continua sendo Deus. Nesse tempo, os apóstolos teriam que compreender que aquele homem que eles estavam seguindo, ele é Deus. Então Jesus mostrou isso quando ele transformou a água em vinho, quando ele andou sobre as águas, quando ele ressuscitou Lázaro, quando ele curou e fez milagres em muitas pessoas. Lembremos lá do capítulo 9 também do Evangelho de São João, daquele homem que foi curado da cegueira, e ele tinha nascido cego. Então, a pessoa que nasce cego, não é impossível ela enxergar se não for por meio de um milagre. E aí Jesus mostra também o grande milagre quando ele morre e ressuscita. Então agora os discípulos, após a ressurreição de Jesus, os discípulos têm que conviver um tempo, mais ou menos uns 40 dias, com o ressuscitado. Aquele que foi morto na cruz, que foi colocado no sepulcro. Ele havia dito que ele iria morrer, mas ao 3º dia iria ressuscitar. E foi isso que aconteceu. Então agora eles vão conviver com Jesus com seu corpo glorioso.
lembremos também que teve um momento antes da sua morte. Jesus lá na Galiléia, subiu ao Monte Tabor junto com Pedro, João e Tiago, né? Pedro, Tiago e João. E ali ele se transfigurou, mostrando para os três quem era ele. Mas vejam, até então os apóstolos não conseguiam ainda entender essa questão de ressurreição. Então voltemos, Jesus ressuscita, eles convivem com Jesus glorioso. Um ano antes de Jesus morrer, que é o evangelho de hoje, Jesus falou para os discípulos e para aquela multidão da sua presença de uma forma diferente, diferentíssima, uma forma diferente mesmo. E essa forma diferente seria o pão e através do vinho que transubstanciado iria se transformar no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e o que ele havia falado há um ano atrás se realizou um ano depois, na Quinta-feira Santa, quando Jesus estava reunido com os apóstolos e disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue, fazer isto em memória de mim. Então ele institui o sacramento da confissão, ele institui o sacramento da Eucaristia e institui o sacramento do sacerdócio. Estão entendendo tudo? Estou aqui falando assim de forma bem objetiva e de forma clara para você começar a entender, então, essa questão dessa nova presença. O ressuscitado, depois da morte, ele fica esses 40 dias com os apóstolos, Jesus, e ele volta para o Pai. E nesta ida, antes de Jesus subir ao céu, ele disse, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, de que forma é que ele estaria junto conosco e presente na Eucaristia? Então, quando Jesus agora começa a falar do pão da vida, como nós vimos agora aqui no Evangelho de hoje, que ele fala do pão do céu. Eu sou o pão vivo descido do céu. Que aquele pão que era o maná lá no deserto, quando Moisés, junto com todo aquele povo, sentiram fome e o povo começou a murmurar, querendo comer. Aí Deus mandou o pão do céu, que seria o maná. Jesus começa a dizer aqui, vejam só. Jesus respondeu, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu? É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Vocês estão vendo? O pão que Moisés deu, ou seja, como Jesus está aqui agora corrigindo, quem deu para vocês o pão do céu, o maná, foi o meu Pai. Aí Jesus, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Diante de tudo que eu falei agora, você já compreendeu. Jesus, ele desce do céu, se encarna no meio de nós, ele nos salva na cruz, derramando o seu sangue, mas antes de acontecer isso,
Na quinta-feira santa, ele institui o sacramento da Eucaristia e o sacramento do sacerdócio. Então agora ele fala, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram, estou lendo aqui o Evangelho, aí eles pedem a Jesus, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Só que eles estão pensando que o pão que Jesus vai dar e que desce do céu é igualmente o pão como aconteceu lá no deserto com Moisés e também como ele havia multiplicado os pães, eles estavam achando que era esse pão que Jesus estava se referindo. Aí Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Entendamos aqui uma coisa, que para nós seres humanos, para nós sobrevivermos, é necessário que esses dois alimentos nós nos alimentemos dele todos os dias. A água, que é tão necessária para nós, e o pão. Quem sobrevive sem esses alimentos? Só que o pão aqui eu também estendo para dizer também a carne, o feijão, sabe lá o que, as batatas. É o alimento que nós precisamos. Sem ele, o nosso corpo não fica em pé, nós morremos. Então Jesus pega aquele alimento que é necessário para nós, o pão e a água, e agora ele começa a dizer, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Para nós entendemos, nós católicos, nós já entendemos o que Jesus está dizendo, mas aquele povo ainda não entendia. Eles estavam ainda achando que Jesus ia multiplicar os pães, ia dar água para eles e tudo mais. Por isso que eles dizem, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Sem entender, eles fizeram uma grande oração, que é a oração nossa também, uma vez que nós passamos a compreender que Jesus estava falando dele mesmo. Essa presença de Jesus. Esses dias eu estive na França, eu e Ivanúzia fomos pregar um encontro, não na França, na Espanha, em Madrid, e depois nós fomos para Évora, em Portugal, para pregar um outro encontro. Nesses dois encontros, nós tivemos um momento da celebração da missa e tivemos também a adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós cremos, nós católicos, que quando um padre devidamente ordenado na Igreja Católica, na hora que ele celebra a missa, ele pronuncia as palavras, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Nós cremos na presença de Jesus na Eucaristia. Eis a forma em que Jesus quer ficar agora no nosso meio. Cada missa celebrada, Jesus torna-se presente no meio de nós. A missa é um mistério. A missa é um momento do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo de forma incruenta, sem aquele derramamento de sangue como aconteceu na Sexta-feira Santa. É a atualização do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Em toda a missa, Jesus torna-se presente. E quando ele se torna presente, ele é adorado na Eucaristia. Primeiro, ele se torna alimento para nós. Isto é meu corpo. Isto é meu sangue. Estou entendendo agora o pão
que desce do céu, que Jesus falou, e quem come deste pão viverá eternamente. Ele diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então, esse Jesus, que se torna presente através das palavras do sacerdote, que na verdade são as palavras de Jesus, Jesus se utiliza do sacerdote, e o sacerdote, quando pronuncia, é Jesus pronunciando, e naquele momento ele se torna presente no nosso meio. Aí ele se torna alimento. O resto, o que sobra, é colocado no sacrário. E ali Jesus se torna presente, ele está presente no sacrário. Ele está presente quando aquele pão consagrado, que é Jesus, é colocado no ostensório e nós o adoramos. Jesus se torna presente no meio de nós. Senhor, dai-nos sempre deste pão, que não falte esse pão. Tanto que na oração do Pai Nosso, quando nós rezamos dizendo que não falte o pão, esse pão é Jesus Eucarístico. Que não falte deste pão. Claro, estamos pedindo também lá o pão material, o alimento nosso de cada dia, mas nós estamos pedindo o pão, esse pão que é nosso Senhor, que se torne presente na nossa vida e se torne alimento. O vinho se transubstancia no seu sangue, o pão se transubstancia no seu corpo. Quanto tempo faz que você não se alimenta de Jesus? Se você já tem muito tempo, se confesse. Procure um bom sacerdote, se confesse, porque em estado de pecado mortal não se pode se alimentar de Jesus presente na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, dai-nos sempre desse pão.